Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema desta primeira coluna de 2020? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Impossível não começar o ano comentando o Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, que teve a sua última reunião no finalzinho de janeiro. Principalmente porque, inclusive, ele foi considerado um fórum verde. Foi pela primeira vez as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável estiveram com tanto destaque em praticamente todos os debates do Fórum de 2020. Mas o que é preciso chamar a atenção, primeiro, é para a importância desse fórum, porque ele está praticamente fazendo 50 anos, foi fundado em 1971 e no início era apenas uma espécie de reunião anual de altos executivos das grandes corporações, finanças e empresas produtivas, vamos dizer assim, mas que foi se tornando cada vez mais uma instância de governança global, na verdade. Ele faz parte de um grupo de grandes instituições internacionais, algumas globais, e que adquirem essa característica de poder cumprir algumas funções que seriam a de na verdade, uma coisa que provavelmente nunca vai existir, mas que pode ser imaginada como um governo global. E, no caso específico, há uma característica fundamental do fórum, é que ele há muitos anos publica todo ano um relatório muito importante sobre os riscos globais. O que eles chamam de riscos globais, na verdade, as grandes incertezas em relação aos próximos 10 anos. Quais são os principais riscos apontados no relatório deste ano? Então, justamente neste ano, esse relatório, que é feito com consultas a um certo número de participantes do fórum, consultas prévias, que permite a elaboração do relatório antes do momento do encontro anual. Pela primeira vez, praticamente os 3 primeiros riscos globais cotados como os mais prováveis para os próximos 10 anos se referiam a questões ambientais e, evidentemente, com a questão climática em primeiro lugar. Isso teve uma repercussão muito grande. Só que é muito estranha a maneira como isso é classificado, porque, por exemplo, nós poderíamos pensar no risco de uso de armas de destruição em massa. E elas passaram a ser absolutamente relegadas a segundo plano, praticamente nem aparecem quando a pergunta é riscos com maior probabilidade. A palavra não é bem essa, porque eles não usam em inglês a palavra probabilidade, mas os mais possíveis, vamos dizer assim, nos próximos 10 anos. Em contraste total com uma outra pergunta, que é qual risco teria maior impacto. E aí, evidentemente, as armas de destruição em massa apareceram nos últimos anos, chegaram ao topo, mas este ano, inclusive, a questão de uma possível falha na governança climática foi considerada mais importante do que a possibilidade de uso de armas de destruição em massa. Então, como não dá para explicar muito mais do que isso, eu gostaria muito de remeter os interessados a uma coluna que foi publicada no dia 30 de janeiro, na quinta-feira, 30 de janeiro, sobre essa questão, em que há uma crítica ao relatório, na verdade contrapondo ao relatório de riscos globais a um outro publicado pelo próprio Fórum. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, a Prefeitura de São Paulo divulgou os dados do Censo da População em Situação de Rua do ano passado. 24.300 pessoas estão em situação de rua na cidade. Dessas, 11.600 estão acolhidas, 12.600 em logradouros públicos e também nas ruas. O último censo foi de 2015, tinha 15 mil pessoas. O que esses dados do censo indicam, hein, professora? Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, os dados indicam aquilo que todo mundo já estava sentindo, bastando olhar pelas ruas, que teve uma verdadeira explosão no aumento da população de rua. Foi um aumento de quase 180%. E muita gente, especialmente as organizações de população de rua, estão denunciando de que, na verdade, esse censo acabou, inclusive, não pegando a totalidade da população que está na rua, porque, por uma questão de opção metodológica, não contabilizou, por exemplo, gente que mora em barracos improvisados, embaixo de viaduto, enfim. Esse número deve ser muito maior e a explosão, o aumento é absolutamente claro, né? Claro que tem uma relação disso muito evidente com um momento de crise econômica que afeta desproporcionalmente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista emocional. O que vai trazer esses dados é que boa parte das motivações de estar na rua tem a ver com conflitos com familiares, tem a ver com dependência química, problemas de saúde mental, e essas coisas todas estão muito relacionadas, mas também é muito evidente que essa crise, que esse aumento da população de rua também tem uma dimensão relacionada com a crise da moradia, inclusive porque muitas vezes, diante de conflitos familiares, uma pessoa vai para a rua porque não tem outro lugar para ir, não tem outro lugar para morar. Então, o percentual daqueles que estão na rua que envolvem razões que têm a ver com a falta de moradia, ao analisar os dados, parece ser bem maior do que aquilo que o censo indica, por volta de 13%. Eu estou dizendo isso, Sandra, porque com certeza isso também está relacionado com o fenômeno das remoções e da perda das moradias, que também vem sendo observado pelo Observatório de Remoções, Sandra. Professora Raquel Ronick, existem dados sobre essas remoções? Pois é, o Observatório de Remoções do Cidade, da USP, tenta mapear, tenta fazer uma contagem e acompanhando esses processos de remoções, inicialmente trabalhando com remoções coletivas, né, que são de comunidades inteiras ou de prédios inteiros, e deu para perceber que só no ano passado foram, de acordo com esses dados, mais de 11 mil famílias removidas. E o problema é que nem todas essas famílias, aliás, muito poucas entre essas famílias saíram da condição onde estavam para uma condição definitiva e adequada de moradia. Ou seja, muitas saíram em função de reintegração de posse ou em função de uma área ter sido declarada pela prefeitura, pelo governo do estado como área de risco, mas não foram atendidas com uma alternativa de moradia, de modo que acabaram se instalando ou em alguma outra condição precária ou insegura, ou também na rua. Nós estamos falando, portanto, de um fenômeno mais amplo, estrutural e que merece ser tratado com uma política, e é isso que é a questão mais importante do aprendizado desse censo e dessas contagens. É absolutamente necessário elaborar uma política robusta para enfrentar essa questão, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Retornamos hoje para falar sobre arte em 2020, não é?
Bem, bom dia, Márcia. Bom dia aos ouvintes todos da Rádio USP. Nós estamos começando um novo ano, 2020, com esperanças de que esse ano possa ser melhor do que 2019. E nos temas aqui da minha coluna da Rádio USP, um dos temas que perpassa volta e meia minhas análises, minhas conversas com vocês, na verdade, é o cinema, né? Estamos às vésperas do Oscar, mas eu já fiz programas sobre Parasita, já fiz sobre Democracia em Vertigem. Então eu quero comentar hoje aqui um outro filme, um filme que entrou em cartaz agora recentemente, chamado Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, do Pedro Serrano. Esse é um documentário sobre Adoniran Barbosa, que tinha esse nome artístico sobre um nome real, que é João Rubinato, uma pessoa de uma família italiana, filho de pai imigrante italiano, o que deu a ele aquele sotaque muito característico italianado de São Paulo. E é um filme muito bonito, como um retrato desse personagem sensacional que foi o Adoniran, né? Como um símbolo importante da cidade de São Paulo, justamente junto com o Paulo Vanzolini, os dois grandes compositores de São Paulo, até um certo momento, né? Justamente na época em que se dizia que São Paulo era o túmulo do samba, que foi uma bláguia, uma butade do Vinícius de Moraes. Mas a exceção a isso era Adoniran, era Vanzolini, e o filme mostra o percurso interessante, por exemplo, o começo da carreira do Adoniran, sempre no rádio, né? Mas ele já compondo suas canções, mas cantando, tentando imitar Orlando Silva, tentando fazer uma voz impostada, escondendo o sotaque tão marcado dele, né? Até pouco a pouco, num estilo meio Mazzaropi, assim, da era do rádio e depois da televisão, TV Record, rádio, ele ia se transformando num personagem, acabou também participando de muitos filmes. Mas, professor, ele alcança o sucesso com esse estilo próprio, né? Compondo crônicas urbanas, vamos chamar assim. Essa dicção dele e a poética muito própria foram aparecendo e ganhando um lugar muito também pela parceria, eu ia dizer, mas pela relação com Demônios da Garoa, que tocaram essas músicas e fizeram elas explodirem de sucesso no rádio, depois até no Carnaval Carioca, o que é impressionante, né? Trem das 11, Saudosa Maloca, que são hinos, né, de São Paulo, desse progresso de uma cidade que é muito dura, muito bruta, né? E aí o momento, talvez um dos momentos mais, para além de todo o lado folclórico desse personagem Adoniran, né, tem um momento em que a Elis Regina e depois também o Elifas Andreato fazem um depoimento forte sobre o Adoniran como um palhaço triste. No caso do Elifas, né, de um retrato para uma capa de disco que ele tinha feito dessa maneira, o modo dele ver o Adoniran, e a Elis dizer que Adoniran é um camarada sério, né? Que não é pra gente estar rindo dele, fazendo quais, como se a música e o personagem dele fosse alguma coisa piadista, e que no fundo a obra do Adoniran é uma obra trágica sobre a alma humana e também sobre a noção de progresso, sobre um mundo que se transforma, né? E uma certa consciência da perda. Isso eu acho que é o ponto que dá a vertigem mais profunda, aquilo que o filme traz, né? E que faz com que a gente saia do cinema com um certo nó na garganta. Para terminar, em contraste um pouco com isso, né, o lado mais leve, mais piadista do Adoniran, tem o depoimento do Ernesto, né? Ernesto Paulelli, se não me engano é esse o nome, que ficou conhecido pelo samba do Ernesto. E fica claro que o Adoniran inventou aquela história toda de que convidou para um samba, ele mora no Brás, nós fomos e não encontramos ninguém. O Ernesto diz, mas Adoniran, eu nunca te convidei para minha casa. E aí o Adoniran responde, segura essa, Ernesto. Se não tinha mancada, não tinha samba. Quer dizer, claro, a obra de arte é ficção, né? E por mais que o mesmo Adoniran diga que tudo no samba dele é verdade, a gente sabe que não é. Então eu recomendo vivamente esse filme. Ouvimos o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.